Está na ponta da linha para conversar com a gente aqui na Rádio Justiça o Carlos Londe. Ele que é tabelião e representante do Instituto de Protesto em Minas Gerais, que vai tirar as nossas dúvidas sobre protesto e intimação. Olá, Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Olá, Carlos, eu que agradeço o convite. Bom, Carlos, para a gente iniciar, quando o assunto é protesto extrajudicial, muita gente confunde a intimação com protesto propriamente dito. Vamos começar então pela intimação. Essa é uma espécie de aviso enviado pelo cartório para o devedor de alguma dívida, é isso? Exatamente, Carlos. Quando o credor leva uma dívida ao cartório, um dos primeiros atos que o cartório faz é comunicar ao devedor da existência daquela dívida. E a forma que nós temos para comunicar ao devedor é exatamente a intimação. Ok, então essa intimação ela também funciona aí como uma espécie de alerta, exatamente para que a pessoa pague a dívida em um prazo determinado, exatamente para não ser protestada? Exato. A partir do momento que a pessoa recebe a intimação, ela pode tomar 3 atitudes. Ela pode pagar a dívida diretamente ao cartório, ela pode procurar o credor e negociar com ele, ou mesmo, caso ela entenda que aquela dívida é indevida, ela pode procurar o Poder Judiciário. Sim. Se num prazo de 3 dias o devedor não tomar nenhuma dessas atitudes, ao final do 3º dia, ocorre efetivamente o protesto, que traz consequências econômicas e financeiras para a pessoa. Possibilidade de tirar um cartão de crédito, de fazer uma compra parcelada e etc. Sim, Carlos Londe, agora, e qual é a principal diferença em relação ao protesto, só para esclarecer aqui para os nossos ouvintes? Bom, a intimação, então, Carlos, é esse ato que comunica ao devedor que aquela dívida foi encaminhada a protesto, né? O protesto é o ato que o tabelião de protesto faz, né? A gente fala lavra, certificando a existência daquela dívida, que o devedor foi regularmente intimado e não pagou, né? Não tomou nenhuma daquelas atitudes que a gente comentou antes, né? Então é só com a lavratura do protesto, ao final desse pequeno procedimento, é que haverá repercussões negativas no cadastro daquela pessoa, daquele devedor. Entendi. Agora, se essa dívida for negociada diretamente com o credor, o devedor deve pedir a desistência desse protesto? Nesse caso, o credor faz o pedido de retirada da dívida do cartório. Tá? A atitude do devedor junto ao cartório é efetuar o pagamento. Caso ele procure o credor e eles cheguem a um acordo, compete ao credor fazer o pedido de retirada ao cartório. Sim, ok. Caso o devedor procure o Poder Judiciário deve dar uma ordem judicial encaminhada ao cartório para a não realização daquele protesto. Entendi. Por falar em Poder Judiciário, quais são as condições, quais situação você aconselha que uma pessoa ingresse com ação no Poder Judiciário? Deve haver aí um esgotamento na via administrativa, ou seja, quando não houver mais nenhum tipo de acordo entre a parte credora e devedora? Bom, Carlos, vamos lá. Existem alguns casos em que a lei exige o protesto antes de você poder entrar com a execução judicial, tá? Então, se a gente imaginar uma duplicata mercantil, em determinados casos é necessário o protesto, em alguns casos de título de crédito também, que você tem endosso, é necessário o protesto antes de você entrar no Poder Judiciário. Legalmente, em regra, não existe a necessidade de você primeiro protestar para depois entrar com a ação judicial. Entretanto, quando nós analisamos aspectos práticos e de efetividade, a gente percebe que o protesto extrajudicial ele tem uma efetividade
bem superior àquela do Poder Judiciário, tá? Então, o protesto, por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós temos dados aí seguros de que mais de 50% dos títulos encaminhados a cartório são pagos no prazo de 3 dias úteis. Sim, esse prazo ele varia de estado para estado, então? Não, o prazo ele é de 3 dias úteis. Essa é uma lei nacional que prevê, tá? O que existe uma diferença é que em alguns estados esse prazo é contado a partir do dia que o título entra no cartório. Em outros estados, como Minas Gerais, esse prazo é contado a partir da intimação. Entendi. Mas o prazo ele é de 3 dias úteis em todos os estados do Brasil. Entendi. Então, passados esses 3 dias úteis, se a dívida não foi quitada, é aí que o protesto é efetivado. Exatamente. Passados os 3 dias úteis, o devedor não tomou nenhuma daquelas atitudes que nós já comentamos, efetivado o protesto, e no final do 3º dia ou no início do 4º dia, aí depende de estado para estado. Até um aspecto de informação para a população, no site www.protestomg.com.br é possível que a pessoa faça uma consulta, por exemplo, se existe algum protesto em nome dela, nacionalmente falando, e esse é um site de consulta gratuita que independe de qualquer cadastro prévio, tá? Nesse mesmo portal, você pode verificar se existe alguma intimação por edital pendente naquele CPF ou naquele CNPJ, bem como algumas outras funcionalidades digitais, vamos colocar assim, que são colocadas à disposição de toda a população, credores, devedores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e aquela pessoa que tiver a necessidade ou a intenção pode verificar lá no site, e o Instituto de Protesto está à disposição de todos para esclarecer eventuais dúvidas aí que se façam necessárias. Tá certo, acabamos de conversar com o Carlos Londe, ele que é tabelião e representante do Instituto de Protesto de Minas Gerais, que acabou de nos tirar dúvidas, de explicar sobre as principais diferenças entre a intimação e o protesto propriamente dito. Carlos Londe, muito obrigado mais uma vez por tirar aqui as nossas dúvidas, pelas suas explicações aos nossos ouvintes e, claro, pela sua atenção aqui conosco. Eu que agradeço